Nós chegamos à aula número 125 das aulas de administração do Chateau, né? Vamos então à aula número 125 das aulas de administração do Chateau. Mas antes, gente, lembrem-se, né? Se uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade contada 1000 vezes se torna uma verdade ainda maior, né? E por gentileza, like aí no vídeo. Dê o like agora, não deixe para o final, porque no final você esquece. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e comente se quiser. Bom, gente, então eu estava dizendo para vocês, nós estamos na segunda disciplina do nosso curso, né? A disciplina Teoria das Organizações, e nós estamos aqui contando um pouco da história da administração. Nós vimos a administração científica do Taylor e do Ford, nós vimos a escola clássica ou teoria clássica do Fayol, nós vimos aqui também os autores transitivos da administração entre uma visão mais clássica e uma visão mais humana, né? Vimos o Ordway Ted, vimos a Mary Parker Follett, vimos o Chester Barnard, né? Vimos o Hugo Mustenberg, né? Também falamos aqui sobre a escola humanística da administração ou das relações humanas, né? A experiência de Hawthorne, do George Elton Mayo, né? Falamos sobre a escola da burocracia, né? Perdão, da escola comportamental, né? E nós vimos autores como Abraham Maslow, como Frederick Herzberg, né? Como o Douglas MacGregor, como o William Walsh, como o Herbert Simon, o Hans Slickert, o Chris Argyris, né? Vimos o desenvolvimento organizacional com Kurt Lewin, vimos o Lawrence Lorsch, né? Vimos depois a teoria da burocracia, né? Com Max Weber, né? E autores que recuperaram o trabalho do sociólogo Max Weber do século XIX. Vimos o Robert Merton, vimos o Warren Dennis, né? E agora nós estamos falando da escola estruturalista. A escola estruturalista, gente, como o nome já diz, ela visa pensar a estrutura da organização. Só que o detalhe importante é o seguinte: a estrutura não é só seu lado formal, não é só seu organograma, seus documentos, né? Os descritivos de cargos, enfim. O lado informal também conta. Para você construir uma estrutura mais completa possível para uma organização, você tem que pensar tanto no lado formal como no lado informal. Então isso envolve, por exemplo, o quê? Além da gente pensar do lado formal e do lado informal ao mesmo tempo, né? Que o lado informal tem a ver com a maneira que as pessoas se relacionam, né? Você tem que pensar em recompensas que sejam tanto materiais como sociais. Então, os colaboradores podem se sentir melhor recompensados ou com dinheiro ou com bens materiais, mas também podem se sentir recompensados, né, com melhor status, reconhecimento, que são questões mais sociais, né? Existem diferentes enfoques que a organização tem que ter, tanto o enfoque racional, né, que é aquele do raciocínio, da mente, tudo, como um enfoque humano, né? O enfoque emocional. Então, em alguns momentos, o enfoque racional é mais importante, em outros momentos, o enfoque emocional é mais importante, né? Nós temos que saber que para cada nível da organização, a maneira de se comportar por nível é diferente, né? Quais são os níveis da organização? Vimos lá na primeira disciplina, né? Estratégico ou institucional, tático ou funcional ou gerencial e o nível operacional, né? Então, a maneira de se comportar no operacional é uma, a maneira de se comportar no tático é outra, a maneira de se comportar no estratégico é outra, né? Temos a questão da diversidade das organizações, ou seja, existem tipos diferentes de organizações e não é a mesma coisa gerenciar uma e gerenciar outra. Você vai gerenciar uma fábrica é de um jeito, né? Você vai gerenciar uma empresa de comércio é de outro jeito, né? Você vai gerenciar uma empresa de serviços é de outro jeito. Você vai gerenciar uma organização não governamental, né?
uma ONG é de outro jeito, né? Então, isso, a diversidade das organizações tem que ser levada em conta, né? Nós vamos ver no próximo vídeo o Amitai Etzioni, que é o grande autor da teoria estruturalista, o que ele fala sobre isso, né? E você tem que fazer uma análise tanto intraorganizacional como interorganizacional. Ou seja, intraorganizacional é como a organização funciona internamente. E interorganizacional é como a organização deve interagir com outras organizações, né? Com a sociedade em geral. Portanto, são dimensões que para cada uma delas o gestor deve pensar. E aí, o que a gente faz? Qual é o melhor comportamento? Qual é a melhor atitude? Né? Então isso é imprescindível. Lembrem sempre, né? A abordagem da teoria estruturalista é essa, né? A gente não vai nem só para o formal, nem só para o informal. A gente tem que mesclar e entender os dois lados. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Esta foi a aula número... Estamos nas aulas da administração do Chateau, né? Esta é a segunda disciplina, Teoria das Administrações, e esta foi a aula número 125, em que a gente fala da teoria estruturalista e de algumas dimensões da teoria estruturalista, né? Muito obrigado pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, né? E se puderem, dêem uma olhada na descrição desse vídeo.